Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado agora nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes. Perfeito. Meus amigos, a cidade de Nova York erigiu um monumento, uma referência a uma deusa, no Tribunal de Justiça de Nova York para protestar, o avanço das leis ou uma nova reconfiguração das leis que tentam proteger a vida no ventre, a vida dos inocentes. Tenta proteger ou diminuir, o número de mais de 40 milhões de inocentes que se vão todos os anos por causa dessa indústria de Moloch. Você que é cristão sabe muito bem do que eu estou falando. Essa indústria, E é uma indústria muito grande. No Geopolítica Premium, eu estou produzindo um conteúdo exclusivo grande, uma pesquisa grande sobre a indústria de Moloch, e vocês vão entender. Bom, mas na cidade de Nova York, no Tribunal de Nova York, para protestar contra as decisões da Suprema Corte, derrubando dispositivos legais, que protegiam. Em Nova York, por exemplo, a mulher ela pode interromper a qualquer momento, ok? E a cidade de Nova York, então, levantou no tribunal, deixa eu colocar para vocês aqui a imagem para não fazer uma introdução muito longa, olha aí, lifenews.com, cidade de Nova York ergue estátua satânica no tribunal da cidade para promover, o amor. Tá aí a palavra. Essa estátua sinistra de uma mulher nua, a única indumentária está entre os seios, muito semelhante, inclusive, àquele adereço utilizado nos tribunais, principalmente nos tribunais britânicos, nas cortes de justiça, uma indumentária icônica, mas ela vem somada a uma bata, que os advogados, juízes utilizam, uma toga. E o único adereço é este, e essa estátua dessa mulher híbrida, ela está em cima de uma flor de lótus. Tem muita referência a deusas, deuses e demônios aqui, seres híbridos. Mas espera aí, tá? Então, essa é a imagem no Tribunal de Nova York. A justiça ela tem alguns símbolos, tem algumas estátuas, alguns monumentos que fazem referência à justiça. Ok? Evocando a imparcialidade, e etc. Vocês veem imagens como a justiça, até em Brasília tem uma, com os olhos vedados, etc. E geralmente as imagens que fazem representação à mitologia grega, aos outros deuses, romanos, por exemplo, estão sempre adornados na mitologia grega com roupas exuberantes, elegantes, representando altivez, sabedoria e equilíbrio. Essa estátua é de uma artista paquistanesa nova-iorquina, paquistanesa norte-americana, de origem do Paquistão, mas ela mora nos Estados Unidos. Essa estátua se chama Agora, porque, segundo a artista, é uma necessidade do presente, agora, urgente, defender o direito da mulher. Meu corpo, minhas regras. É isso. Na verdade, esse monumento dourado, esse monumento de ouro, nos lembra aos postes, ídolos, altos, erigidos na antiguidade, denunciados pelos profetas de Deus, e deveriam ser derrubados, que eram objetos de culto e de adoração. Todos esses símbolos levantados remetem à antiguidade. Essa mulher, eu observando essa estátua, esse ser híbrido, com essa mulher que não tem braços, os seus braços é uma galhada, são meio que ramificações saindo de sua costela. Então é como se dela viesse uma nova humanidade, porque um novo ser, porque biblicamente Eva foi tirada do lado de Adão, de uma costela de Adão, o Criador fez Eva. Então agora das costelas de Eva sai o braço, sai uma ramificação para uma nova humanidade. Essa humanidade se opõe a Deus e quer sim adorar a Moloch, ok? Moloch, tão denunciado na Bíblia, que era o deus da antiguidade que exigia o sacrifício dos pequenos. Só que o detalhe, essa mulher está nua, está com o corpo exposto,
certo? Ela tem o seu quadril bem largo, símbolo das mulheres que eram vistas como boas parideiras. Então, apesar dela ter os quadris largos, ela dá origem a uma humanidade agora que rejeita, né, essa construção, né, estereotipada de uma boa mulher da antiguidade, que poderia dar filhos, e filhos representava prosperidade, riqueza, continuidade do seu nome, do seu legado. Essa mulher agora ela se ramifica para outra coisa, mas ela está saindo de uma flor de lótus. Eu vou deixar esse exercício para vocês pesquisarem a simbologia, o que representa a flor de lótus, e ela saindo dessa flor de lótus. Mas eu vou mostrar para vocês que essa mulher, eu pesquisando aqui, ela lembra, né, deusas da antiguidade que usavam chifres. E aqui são deusas que usavam uma espécie de cocar com os cabelos em forma de chifre. Isso vai te lembrar deuses adorados, deusas adoradas, entidades adoradas, tanto na África como a figura do Exu que você está vendo aí. Uma representação feminina de Exu. Isso é na Nigéria, aqui, figura de madeira representando o deus Exu na Nigéria, em 1880, 1920. Essa figura de madeira, veja, tem seios grandes e o chifrão lá, um chifre, né? Uma espécie de um cocá. Vocês veem, inclusive, que a Beyoncé, ela usa com uma certa frequência para fazer referência ao Exu, a deuses da África, e também a imponência tribal dos líderes, né? Com chifres na cabeça. Mulheres com chifre na cabeça tem até um certo clichê do mundo da moda que usam com uma frequência, mas envolve também uma questão das culturas célticas, né? Deuses das culturas nórdicas, celtas, e também deuses do Egito, né? As deusas do Egito, que mostravam fertilidade e etc., usavam, né, chifres na cabeça com uma representação de um círculo no meio para falar do sol, do Deus Sol, de Ra, etc. Mas também sobre a sua cabeça estão os chifres. O interessante é que se você fizer uma pesquisa um pouco mais ampla, você vai ver que isso te lembra demais Bafomé. Isso vai te lembrar Bafomé. É como se fosse uma representação feminina do chifrudo. Olhem, por exemplo, o deus da mitologia grega chamado de Pan, que daí vem pânico. Era aquele ser meio homem, meio bode. Ele tinha, né, os chifres, a exemplo do bode, correto? E o bode é muito característico, né, no satanismo, por exemplo, Bafomé e por aí vai, né, que é uma mistura, esse ser híbrido, meio homem, meio animal, meio anjo, né, meio menino, meio homem, meio mulher, meio homem, lua, né, ar, terra, lua, sol. É esse ser que transita na ambiguidade, né, tão adorado hoje em dia, né? A humanidade se rendeu a Satanás, irmãos. Mas essa imagem que você vai ver, eu vou colocar na tela novamente para vocês, dessa deusa que foi erguida, né, lá no tribunal de Nova York, lembra muito Bafomé. Por quê? Nos seus cabelos vem como se fosse chifres de carneiro. Chifres de carneiro ou chifre de bode, muito semelhante ao que é adorado no ocultismo, né? Nos sacrifícios, nos rituais. Então, das culturas célticas, vocês até a cultura romena, vocês vão ver, né? România, as antiga, né? Vocês vão ver, inclusive, deusas com chifres, com cabelo em forma de chifres, na cultura celta, na cultura da Wicca, né? Os wiccanos, como se fala, né? As bruxas hoje usam muito cocar com chifre, ou fazem os cabelos com adornos parecendo chifres, para falar de imponência, altivez, força, brutalidade. Na antiguidade também, as deusas eram representadas, deusas da caça, né, eram representadas com chifres. Bom, eu estou sempre pesquisando muito sobre símbolos, então acabo lendo muito sobre estátuas, representações de deuses antigos, e vocês conseguem fazer essa referência claramente. Então, deuses da cultura nórdica, deuses entidades adoradas na África, como o Exu, todos têm essa representação de chifres, que na antiguidade, ou hoje no mundo dos wiccanos, das bruxas, dos magos, representa essa conexão espiritual.
Bom, está aqui. O que o mundo está nos anunciando é que eles estão lutando por uma causa. Só que essa causa não tem a ver com amor, com inclusão, com respeito, com escolha. Isso tem a ver com adoração. Inclusive, o livro de Apocalipse é uma batalha por adoração. Quem você vai adorar? Por quem você vai lutar? Bom, isso daqui está ganhando notoriedade. Essa imagem se chama Agora, de uma artista paquistanesa e norte-americana, né? Ela tem dupla cidadania, fazendo um protesto contra as decisões da derrubada daquela lei na Suprema Corte dos Estados Unidos, fazendo um esforço muito grande junto com a vice-presidente dos Estados Unidos, a radical Kamala Harris, o presidente dos Estados Unidos, que se diz cristão, mas apoia e foi colocado ali justamente para defender essas bandeiras tão disruptivas, que é anti-Deus, que é anti-família, que é anti-conceitos fundamentais. As pessoas podem ser qualquer coisa que seja anti-Deus, qualquer coisa que seja anti-norma, anti-doutrina, anti-princípio, justamente para promover a desconstrução. Senhoras e senhores, isso daqui é bizarro, prova que o mundo está levantando seus deuses, seus novos bezerros de ouro. Eu falo para você, inclusive, que o novo bezerro de ouro da humanidade é justamente esse culto a Moloque, e eles estão levantando com o apoio da grande mídia, o apoio da sociedade, o apoio dos desinformados. O sistema vem para romper com todos os princípios e moralidades, né, valores judaico-cristãos que foram estabelecidos até agora. O que a gente faz? Conhecimento, dá notoriedade e a gente fortalece. A gente fortalece e nós fortalecemos o que temos. Nossa família, nossos valores, nossos princípios, cultura, conhecimento, produzimos até tocar essas pessoas para que elas sejam libertas, porque estão aprisionadas de fato. Primeiro, aquele que atenta contra a vida, ainda ergue monumentos para exaltar este símbolo contra a vida. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Ora, se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a humanidade está preferindo o pecado, preferindo a morte, e levantando como se fosse deuses e deusas, estátuas de ouro, de ferro, de bronze, de madeira, para representar tanto símbolos fálicos de decadência moral, do fim do crivo ético, de valores éticos, e também para celebrar a eliminação de pequenos, mais de 40 milhões todos os anos, significa que a humanidade caiu e está quase tudo pronto para o anticristo, né? E aí, a Bíblia diz que o espírito do anticristo está agindo no mundo, e não há nada mais representativo do espírito do anticristo do que este monumento sendo erguido contra a vida, em nome da liberdade, fazendo referência, inclusive, a deuses da antiguidade, referência ao diabo, a um dos símbolos adorados do mundo satânico, no templo satânico, que é a Bafomé. Então, o que a gente tem que fazer? Tomar conhecimento, se posicionar, não dá mais para ficar meio lá, meio cá, tem que ser firme e certeiro no alvo. Eu paro por aqui. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.